Afinal de contas, a Bíblia tem algo a dizer sobre como nós devemos pensar o coronavírus a partir da palavra de Deus? Bem, pessoal, eu acabei de concluir mais uma leitura e dessa vez eu li o livro Coronavírus e Cristo, escrito pelo pastor batista John Piper. Foi um livro que eu li em formato Kindle e não em formato físico, como geralmente eu trago as resenhas aqui para o canal. E, em termos gerais, o que essa obra pretende? É um livro em qual o pastor John Piper, mais uma vez, vem mostrar o seu talento como escritor e convidar o leitor a pensar na glória de Deus, convidar o leitor a pensar como Deus trata determinados assuntos. Em especial, esse livro então vem tratar como nós devemos pensar todo esse contexto de pandemia à luz da palavra de Deus. E ele busca então, ao longo de 11 capítulos, exortar o leitor a confiar em Deus, mesmo em dias maus. Ele busca exortar o leitor a considerar então a grandeza de Deus, a beleza de Deus, como Deus ele é suficiente em toda e qualquer situação e como nós podemos encontrar paz em Deus, mesmo nesses dias maus. E como o conteúdo desse livro está então estruturado? Ele dividiu os 11 capítulos em 2 grandes blocos. O primeiro deles, o Deus que reina sobre o coronavírus. Ele vai buscar exortar o leitor a pensar em 4 atributos de Deus. Ele trata especificamente a santidade de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus e a soberania de Deus, para dizer que nós temos um sólido fundamento e que nós podemos confiar simplesmente no Senhor. Ele vai trabalhar primeiramente a ideia de santidade e eu achei muito interessante porque nesse ponto ele não tratou apenas da santidade de Deus, abordando o aspecto no qual ele se opõe ao pecado, mas o John Piper vai dizer que quando nós tratamos a santidade de Deus na Bíblia, a santidade de Deus aponta também para o caráter único do Senhor. E esse caráter distintivo de Deus é representado, por exemplo, na criação. Ele é o Criador, ele é capaz de fazer qualquer coisa e ele é completamente distinto dos homens. Atrelado a isso, nós temos então o conceito de justiça. Por Deus ser o único e ser o Criador de todas as coisas, também ele é o meio pelo qual se estabelece o que é certo e o que é errado. O que é pecado é definido a partir da vontade de Deus, é definido a partir daquilo que ele considera como certo e errado. E assim, quando nós pensamos a justiça de Deus, ele é justo, não há nele maldade alguma, não há nele pecado algum. Isso já é muito interessante quando nós pensamos acerca da grandeza de Deus no conduzir de toda a história. Quando nós pensamos em tudo que tem acontecido, nós não podemos perder o foco de que Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele permite que uma pandemia venha assolar todo o globo, então nós devemos considerar que porque Ele é justo, Ele é perfeito e nele não há maldade nenhuma, então tudo cumprirá o seu devido propósito da maneira que lhe apraz. É interessante porque até os textos bíblicos eles buscam em muitos momentos nos exortar isso. Dizer que o pensamento de Deus não são os nossos pensamentos, e por isso a gente deve confiar no pensamento de Deus, nos planos de Deus para as nossas vidas, de uma forma muito mais plena do que nós podemos confiar em nós mesmos. E aí, por fim, ele vai trabalhar os 2 últimos atributos, que é o atributo da bondade e da soberania de Deus. A bondade mostrando que Deus ele é bom, e ele expressa isso por meio da obra da redenção, mais especificamente. Ele, por ser justo, ele sabe que nós somos pecadores, e por ser justo, ele poderia muito bem nos castigar à morte como uma consequência prática pelo pecado. Não permitir que nenhum humano tivesse a oportunidade de viver. Mas, na sua misericórdia, Ele nos concede a sua bondade, nos concede Cristo Jesus e nos conduz à salvação. E o ponto final, a ideia de que Ele é soberano, então, deve ser levado em consideração para que nós não venhamos, inclusive, a nos desesperar num momento como esse, para que a gente possa lembrar que nós estamos seguros nas mãos de Deus, que nós descansamos debaixo da proteção de Cristo Jesus, debaixo do sustento, da boa condução de Cristo, e nós podemos então obter paz e segurança nesse Redentor. É nesses capítulos, inclusive, nesse primeiro grande bloco, que ele diz uma frase que ficou muito bem conhecida nesses últimos dias, desde que o livro foi lançado. Ele diz: a nossa rocha não é uma miragem. Ou seja, Deus não é uma simples ideia, um simples conceito. Deus ele é real, Deus ele é um ser pessoal e ele criou o mundo, ele interage com esse mundo, ele interage com as suas criaturas, ele interage conosco e ele busca nos sustentar de tal forma que não apenas ele diz o que é certo e o que é errado, mas ele expressa o seu cuidado aos seus filhos em momentos de extrema aflição.
Então, nesse primeiro grande bloco, ele busca exortar o leitor a poder confiar em Deus, a poder descansar em Cristo Jesus e a poder considerar como nada foge ao controle do Pai. No segundo grande bloco, então, ele vai trabalhar a ideia, o que Deus está fazendo através do coronavírus. E ele vai buscar, através de 6 conceitos, mostrar o que Deus pode estar fazendo no mundo através do coronavírus, o que ele pode estar ensinando as pessoas, ou então a forma como ele pode estar tratando algumas pessoas a partir do coronavírus. De início, ele vai falar então que uma das coisas que Deus faz com o coronavírus é ilustrar o horror moral. E foi muito interessante esse capítulo, porque nesse ponto ele aborda como as pandemias, como as grandes tragédias climáticas, elas acabam apontando para algo maior, mais especificamente a queda. Quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos que Deus amaldiçoou não apenas o homem, a mulher e a serpente, mas Deus também amaldiçoou a terra. Quando nós olhamos lá em Romanos capítulo 8, nós vemos que Paulo diz que a própria criação, ela anseia, ela deseja o dia pelo qual ela será redimida. E quando a própria natureza ela se volta contra o homem com pandemias, com doenças, com enfermidades, o John Piper vai dizer então que esses são lembretes do horror do nosso pecado, de que algo que aconteceu muito tempo atrás não ficou esquecido pelo próprio Deus, houve consequências e essas consequências chegam até nós hoje. Então, uma das coisas que Deus faz com o coronavírus é ilustrar, trazer novamente à nossa memória a ideia de que nós somos pecadores e que houve algo no passado que afeta nossas vidas hoje, que houve algo no passado que realmente traz um estrago não somente para a vida do homem, mas que também afeta o mundo, a criação como um todo. Logo em seguida ele vai dizer também que uma das coisas que Deus faz com o coronavírus é trazer julgamentos específicos sobre a vida das pessoas. Isso não pode ser esquecido, porque se o pecado traz consequências no nosso relacionamento com Deus, Deus em sua justiça pode muito bem entender que ele vai castigar alguém com uma enfermidade, castigar alguém com a morte. E ele chega a considerar isso, que em alguns casos Deus pode permitir que alguém seja acometido de Covid-19 simplesmente como um castigo de Deus. É claro, no próprio capítulo ele vai alertar para que a gente não venha tomar isso como uma expressão maior do que Deus quer fazer, no sentido de que todas as pessoas que vierem a ser acometidas de coronavírus, elas estão sendo castigadas por Deus. Mas ele coloca isso como uma possibilidade e ele aponta para isso como uma proposta. No terceiro capítulo, então, do segundo bloco, ele vai abordar como as pandemias também servem para nos fazer lembrar da volta de Cristo Jesus. Uma das coisas que a gente enfrenta, às vezes, como cristãos, é que às vezes nós esquecemos que Jesus Cristo ele vai voltar. E uma das evidências que ele deixou registrado em sua palavra, de que ele voltaria, uma das coisas que evidenciaria que os dias da volta de Cristo estariam próximos, é que haveriam notícias, informações sobre pandemias, sobre doenças ao redor do mundo. E ele fala então, John Piper, que nós podemos olhar para o coronavírus sim, como uma prova de que Jesus Cristo está voltando, como um lembrete de que o próprio Redentor veio, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas que um dia ele retornará. Então, essa pode ser uma das coisas que Deus está fazendo por meio do coronavírus. Em quarto lugar, ele fala que Deus também está trabalhando através do coronavírus quando ele realinha o valor infinito de Cristo através dos dias difíceis. E esse talvez seja um ponto que não tenhamos tanta dificuldade em entender. Quando nós pensamos naquilo que tem acometido as pessoas nesses dias, nós podemos ver que não apenas a enfermidade tem sido um problema, mas o próprio desespero de muitas pessoas. E é incrível como muitas pessoas que anteriormente não davam tanta atenção para Deus têm usado esses momentos específicos para poder pensar na sua vida com Deus, para poder repensar suas atitudes, pensar como tem que vivido. E não apenas pessoas que não são cristãs, mas próprios cristãos. Muitas pessoas têm usado esse momento para reflexão e perceber que, embora eles se considerem cristãos, elas não têm dado o devido respeito a Deus e não têm vivido para a glória de Deus. Então, por meio desses momentos de aflição pública, por meio desses momentos em que várias pessoas enfrentam uma grande dificuldade, as pessoas são levadas a recordar que elas precisam de Deus, que elas precisam de Cristo, e é muito bem uma coisa que Deus pode estar fazendo por meio do coronavírus, tocando corações para que eles possam perceber que eles precisam de Cristo Jesus. No quinto capítulo desse segundo bloco, então ele vai abordar também a ideia de que, através do coronavírus, Deus tem propiciado
um ambiente perfeito para que as pessoas possam praticar boas obras em meio ao perigo. E talvez esse seja um outro ponto que nós não tenhamos tanta dificuldade em compreender, porque quando nós pensamos nessa situação de pandemia, nós temos que reconhecer que há algumas pessoas que estão mais expostas à contaminação. Eu confesso que quando eu lia esse capítulo, eu lembrava muito das pessoas da minha igreja que trabalham na área da saúde. Algumas até temerosas, algumas até com receio de serem contaminadas, mas permanecem firmes servindo a Deus através do serviço que elas estão prestando a outras pessoas. E através desse momento de pandemia, Deus tem possibilitado que outras pessoas elas possam servir a Cristo Jesus, possam abençoar a outras pessoas, e assim quando elas abençoam outras pessoas se colocando numa situação de cuidado, numa situação no qual elas se sacrificam para poder ver o bem do próximo, elas honrem a Cristo Jesus. É claro que nesse ponto ele trabalha muito a ideia de como os cristãos nesse momento eles são essenciais. E ele chega inclusive a citar outros momentos da história em que o mundo enfrentou grandes pandemias e a forma como os cristãos, o povo de Deus agiu foi significativa para que houvesse um bem-estar social e pudesse então as pessoas serem consoladas no momento de aflição. É interessante porque nesse capítulo inclusive ele diz que os cristãos eles podem auxiliar as outras pessoas em momentos de perigo de duas formas. Primeiro, mostrando como Deus lida com as coisas a partir da sua palavra. E em segundo lugar, podendo beneficiar a vida de uma outra pessoa com uma atitude de amor, com uma atitude de cuidado. E no sexto e último capítulo desse segundo bloco, ele vai trabalhar a ideia de que Deus está desprendendo das raízes para alcançar as nações. E aí foi um capítulo em que ele busca lembrar ao leitor de que a ação de Deus vai muito além daquilo que nós podemos ver, e que por vezes ele pode usar sim essas situações para fazer com que o evangelho chegue mais longe, para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. E mais uma vez eu digo, foi um capítulo que me trouxe à memória algumas coisas bem simples. Exemplo, antes da pandemia, muitos pastores tinham dificuldades em poder fazer uma transmissão online, porque achavam que era algo muito difícil, muito trabalhoso. Após a pandemia, após enfrentar esse momento de perigo, nós vemos várias pessoas fazendo transmissões domingo após domingo, pastores engajados na internet, aproveitando as mídias sociais para poder promover a palavra de Deus. Então o John Piper ele vai trabalhar nessa linha de que a gente não pode saber muito bem o que Deus está fazendo. Deus pode talvez deixar oculto os motivos pelo qual o coronavírus ele está atuando no mundo, mas nós temos que descansar na certeza que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai utilizar tudo que está acontecendo para que de alguma forma ou outra isso tudo sirva para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. O leitor então ele é convidado a descansar em Deus e a poder simplesmente lembrar, nós não precisamos nos desesperar. E aí uma frase que me marcou muito na leitura desse livro, ele diz, o mesmo Deus que é suficiente para poder parar com o avanço dessa pandemia, também é o Deus suficiente para nos sustentar durante o momento da pandemia. Então, não se desespere, confie no Senhor e permaneça seguindo a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus nesse momento de tanta dificuldade, não apenas para o nosso país, mas para todo mundo, para pessoas de várias partes do globo. Então, espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida, espero que eu tenha conseguido despertar você para a leitura desse livro. E aí eu gostaria de informar você, esse livro ele foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. E aí eu vou deixar aqui na descrição o link onde você pode entrar e baixar o conteúdo desse livro e ler esse conteúdo e ser edificado pela palavra de Deus, ser edificado por aquilo que foi escrito pelo pastor John Piper. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Esse é o nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.